Olá, amigos! A terapia direcionada contra o câncer está prestes a experimentar mudanças revolucionárias. Uma equipe de cientistas trabalha há muitos anos em nanorobôs destinados a melhorar a vida diária de pacientes com câncer. Estamos no processo de encontrar um tratamento milagroso para este flagelo. E isto é o que descobriremos no restante deste vídeo. Mas de onde vem essa patologia? Para entender a origem desta doença, é preciso primeiro entender o significado da própria palavra. O termo câncer significa caranguejo em latim. Foi o médico grego Hipócrates quem primeiro comparou o câncer a um caranguejo. Isto vem em particular do aspecto do câncer de mama. Sua forma arredondada, cercada por extensões de raios, é semelhante à de um caranguejo. Esta comparação permaneceu na Roma Antiga, principalmente com o tratado sobre tumores escrito pelo médico Claude Galeno. O primeiro caso de câncer foi registrado no Antigo Egito. Também é descrito no documento médico mais antigo conhecido até hoje. Este é o papiro de Edwin Smith, que data de cerca de 1600 anos antes de Cristo. No século XVII, François Gedron, médico do irmão de Luís XIV, definiu o câncer como uma alteração tecidual localizada. Segundo ele se espalha por proliferação. Só seria curável se fosse totalmente erradicado. Mas são René Laennec e Xavier Bichat que propuseram a concepção anatômica da doença cancerígena. Rudolf Virchow também destacou o fato de que a célula cancerígena sempre surge de outras células. 2000 anos antes de nossa era, o povo hindu destruiu o câncer aplicando cataplasmas de pasta corrosiva contendo arsênico. As pessoas que não morreram de câncer, portanto, morreriam de envenenamento por arsênico. Em geral, os tratamentos contra o câncer nasceram durante o século XIX. O coração da era de ouro da cirurgia. Nesta época, a esterilização, desinfecção e anestesia foram cada vez mais difundidas. Portanto, intervenções em tumores foram realizadas para limitar ou prevenir a propagação do câncer. É possível, por exemplo, evocar a mastectomia. Em 1895, um professor de física alemão chamado Wilhelm Röntgen descobriu os raios-x. Posteriormente, muitos hospitais em todo o mundo adquiriram dispositivos de imagem. Eles são capazes de estabelecer diagnósticos. Foi então provado que a radiação emitida pelos raios-x permitem o tratamento de diversas doenças de pele. Nós assistimos assim ao nascimento de um dos tratamentos mais importantes contra o cancro, a radioterapia. Infelizmente, os efeitos colaterais desta técnica são muito significativos. No final do século XX, os avanços da física e da ciência da computação permitiram aos cientistas dar um salto à frente. Eles foram capazes de definir a forma e a localização de pequenos tumores com muito mais precisão. Como resultado, a radioterapia se tornou mais eficaz. Drogas contra o câncer e quimioterapias também surgiram. A primeira dessas drogas não é outra senão o gás mostarda. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército americano notou que este produto causava uma diminuição no número de glóbulos brancos dos soldados expostos. Os cientistas descobriram que a mostarda nitrogenada é eficaz no tratamento do câncer. Foi usada principalmente sobre o câncer dos gânglios linfáticos. Na verdade, este produto ataca os glóbulos brancos. Também serviria como modelo para drogas quimioterápicas, que viram a luz do dia muito rapidamente a partir de então. Hoje nos deparamos com tecnologias revolucionárias. Mas seremos capazes de nos livrar do câncer para sempre? Certamente as pesquisas continuam a progredir. No entanto, o câncer continua sendo a principal causa de morte em todo o mundo, com quase 10 milhões de mortes por ano. No entanto, os robôs estão presentes nas nossas sociedades. Seja humanoide ou colaborativo, esses humanos virtuais estão invadindo um grande número de setores, inclusive o da saúde. Um robô de aparência humana, como colega de escritório, agora faz parte de uma realidade em que evoluímos. Hoje em dia, são 12 milhões de robôs em todo o mundo. Números colossais que mostram a incrível evolução da ciência nos últimos anos. Vejamos como exemplo a gigante Nestlé. Esta empresa adquiriu recentemente 1000 robôs, cuja missão é vender máquinas e cápsulas de café no Japão. Eles têm inteligência artificial muito avançada. Além disso, conseguem reproduzir as emoções humanas. Os robôs colaborativos também estão fazendo muito barulho. Eles são projetados para trabalhar com humanos.
São, portanto, capazes de pegar um objeto e entregá-lo a um humano, mas também aprender muitas coisas. Como resultado, não estamos mais em um ambiente estritamente industrial. Esses robôs podem estar em todos os campos de atividade possíveis e inimagináveis. Até 2025, 3 milhões de empregos devem estar em risco somente na França. Nos próximos 10 anos, espera-se que 1 em cada 3 empregos seja substituído por um robô ou uma máquina inteligente em todo o mundo. Mas qual é o futuro de nossas sociedades diante de tais mudanças? É inteligente substituir humanos por máquinas? No que diz respeito ao setor da saúde social, os robôs representam um avanço extraordinário. Os micro-robôs impressos em 4D agem contra os muitos efeitos colaterais causados pela quimioterapia, que é atualmente um dos tratamentos mais utilizados no combate ao câncer. Este tratamento tem demonstrado a sua eficácia contra todos os tipos de cancro através da utilização de moléculas químicas. É um tratamento pesado que visa destruir o material genético das células cancerígenas. No entanto, essas drogas não têm como alvo apenas células tumorais. Elas também atacam as células consideradas saudáveis. Isso leva a muitos efeitos colaterais. Assim, os pacientes são muito mais suscetíveis a diferentes infecções. No entanto, os cientistas chineses e alemães acabaram de desenvolver robôs em escala microscópica. Eles são capazes de modificar sua forma para entregar as moléculas que carregam a um local específico do corpo humano. Eles têm a incrível capacidade de se transformar de acordo com o ambiente. Trata-se do uso de um composto muito particular. É o hidrogel que reage ao pH do meio que se encontra. Quando o pH é maior ou igual a 9, o hidrogel se expande. Por outro lado, ele se contrai quando o pH se torna ácido. Este composto tem a capacidade real de agir sempre da mesma forma. Tomemos o exemplo do peixe micro-robô, que consegue entregar drogas no corpo de uma forma muito mais precisa. De fato, o que serve de boca ao peixe foi feito com hidrogel bem menos denso que o restante do robô. Assim, isso permite que o hidrogel se desenrole apenas nesta boca, quando exposto a um pH ácido. Isso resulta em uma abertura microscópica que libera a droga transportada pelo robô para o local desejado. No entanto, estes robôs precisam se mover para alcançar as células cancerígenas. Para conseguir isso, os cientistas os imergiram em uma solução de óxido de ferro por 12 horas. Eles, portanto, tornaram-se sensíveis ao magnetismo. Assim, podem ser direcionados dentro do próprio corpo humano com a ajuda de ímãs. O óxido de ferro também atua no nível de pH. Ele diminui o pH da reação do hidrogel, fazendo com que ele se aproxime daquele que está próximo às células cancerígenas. Esse nível de pH permite que os micro-robôs descarreguem sua carga terapêutica, visando especificamente as células tumorais. Esta é a primeira vez na história que os robôs são controlados remotamente graças a um sistema de magnetização e que são capazes de realizar uma intervenção tão precisa. Claro, melhorias são necessárias quando se trata de precisão. No entanto, está claro que esse avanço marca uma virada na história da medicina e da saúde. Assim, é possível vislumbrar um futuro melhor e maximizar as chances de sobrevivência das pessoas com câncer. Em Le Mans, por exemplo, o Centro de Câncer SART acaba de adquirir esse tipo de ferramenta revolucionária. É a sobrefaca cibernética. Ela fornece altas doses de raios ao alvo. Isto é feito com extrema precisão em menos de 1 milímetro. O resultado é visível em apenas 3 a 8 sessões. Anteriormente, eram necessárias cerca de 40 sessões. Isto representa 80% de eficácia. Os tecidos saudáveis são preservados e os tumores são monitorados em tempo real e tornam-se visíveis independentemente de sua posição. Uma tecnologia de ponta que pode revolucionar a área da saúde. Podemos imaginar que o câncer não é mais uma doença fatal? É possível atingir a 100% de resultado? Podemos esperar ser capazes de curar todos os cânceres existentes? Não hesite em nos dar a sua opinião sobre essa questão, deixando um pequeno comentário logo abaixo. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até breve no ATEC PT!